TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Programa Respostas, mais uma vez, e queremos então, com muita alegria, acolher a todos e a todas que já participam conosco. Se você está conhecendo o programa agora, a gente informa que ele é dividido em 2 momentos e 3 blocos. No primeiro momento, nós dedicamos o primeiro bloco do programa Respostas a refletir sobre um tema da atualidade, sempre na perspectiva do pensamento da igreja sobre determinado tema, e depois de conhecermos como a igreja se pronuncia a respeito deste tema, a gente continua por meio de uma reflexão. Segundo e terceiro bloco, nós vamos respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Então, você pode participar. De fato, o programa Resposta nos permite interagir por meio do telefone, código aqui do estado de Mato Grosso do Sul, 67. Então, este é o código 67 99347 0532. Você pode participar enviando seu comentário, sua saudação ou a sua pergunta, tá certo? Então, nós queremos dizer que você tem essa oportunidade de interagir aqui conosco. E nós estamos, então, agora iniciando propriamente o momento da reflexão do tema de hoje. E nós estamos fazendo sequencialmente o estudo do documento que fala sobre a natureza, a missão, a vocação dos cristãos leigos e leigas de acordo com o pensamento do Concílio Vaticano II, haja vista que o caminho da Igreja alcançou neste concílio um momento muito importante ao qual nós temos que recorrer constantemente se nós queremos ser fiéis ao caminho integral da tradição da Igreja. A fidelidade nossa à Igreja, a nossa comunhão, passa necessariamente pela nossa fidelidade ao Concílio Vaticano II, esse momento de Pentecostes, vamos assim dizer, da Igreja. Então, refletir hoje, quem é o cristão leigo e leiga? Qual é a sua missão na igreja? Qual é a sua missão na sociedade? E, de fato, nós estamos olhando agora para os campos de apostolado dos leigos. Nós vamos proceder, então, com a leitura, porque, de modo especial, nós vamos olhar hoje para você, jovem, você que está assistindo. O que a igreja pensa? Qual que é o seu lugar na igreja e na sociedade? Então, de fato, entre os vários campos do apostolado, nós podemos dizer que há um campo muito privilegiado, que segue a preocupação da igreja com a família, o campo dos jovens. Então, esse é o tema de hoje, a juventude como lugar de apostolado, tá certo? Então, nós vamos agora proceder com a leitura do texto de hoje, que fala sobre os jovens, e depois nós voltamos na sequência para o nosso comentário, a nossa reflexão. Vamos para a leitura. Os vários campos do apostolado. Introdução. Vários campos do apostolado dos leigos. Os jovens. Os jovens exercem na sociedade de hoje um influxo da maior importância. As condições em que vivem, os hábitos mentais e até as relações com a própria família estão profundamente mudadas. É frequente passarem com demasiada rapidez a uma condição social e econômica nova. Por um lado, cresce cada vez mais a sua importância social e até política. Por outro, parecem incapazes de assumir convenientemente as novas tarefas. Este acréscimo de influência na sociedade exige deles uma atividade apostólica correspondente. Aliás, a sua própria índole natural os dispõe para ela.
com o amadurecimento da consciência da própria personalidade, estimulados pelo ardor da vida e pela atividade transbordante, assumem a própria responsabilidade e desejam tomar parte ativa, a parte ativa que lhes compete na vida social e cultural. Se este zelo é penetrado pelo Espírito de Cristo e animado pela obediência e pelo amor para com os pastores da Igreja, podemos esperar dele frutos muito abundantes. Eles mesmos devem ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude e exercer por si mesmos o apostolado entre eles, tendo em conta o meio social em que vivem. Os adultos procurem estabelecer com os jovens um diálogo amigo que permita a ambas as partes, superando a distância de idades, conhecerem-se mutuamente e comunicarem uns aos outros as próprias riquezas. Estimulem os adultos a juventude ao apostolado, primeiro pelo exemplo, e, dada a ocasião, por conselhos prudentes e ajuda eficaz. E os jovens mostrem, para com os mais velhos, respeito e confiança, e ainda que por natureza são inclinados a novidades, tenham, contudo, na devida estima, aquelas tradições que são válidas. Também as crianças têm a sua própria atuação apostólica, segundo as suas forças, são em verdade testemunhos vivos de Cristo entre os companheiros. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Então nós estamos percebendo aqui nesse texto que nos encontramos, de certa forma, nessa descrição da mudança social, sobretudo na perspectiva do papel que o jovem assume dentro da sociedade. E o documento, no número 12, começa afirmando que esse influxo da juventude ganha maior importância na sociedade. E aí se percebe também, que cresce cada vez mais a importância social e política dos jovens. Mas há aqui já um outro elemento que contrapõe, por um lado, essa ascensão da responsabilidade do jovem na sociedade. O fato de que muitas vezes eles se apresentam incapazes de assumir convenientemente as novas tarefas. Então, por um lado, tem um aumento da responsabilidade, do papel do jovem na sociedade, na igreja. Por vezes, há esta dificuldade dos próprios jovens em desenvolver, em assumir a própria responsabilidade. Então, o documento fala então desse acréscimo de influência da juventude, que exige uma resposta correspondente ou uma atividade apostólica correspondente. Por isso que eu não ficaria contente aqui, e não que eu tenha que ficar, se a gente terminasse a leitura desse texto e não ouvíssemos que, na verdade, o primeiro grande apóstolo do jovem é o jovem. O jovem tem uma missão apostólica. Então, se temos um acréscimo da influência dos jovens, aumenta a sua responsabilidade social, eu diria a sua responsabilidade eclesial, há que existir um acréscimo também da atividade apostólica correspondente. E sabemos o quanto é importante. Esse rosto jovem da igreja não acontece se o jovem se não há espaço para um protagonismo jovem na igreja. É aquela frase que causa um certo impacto: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Nós podemos dizer quando a igreja também deixar esse jovem, ser igreja no seu modo jovem de ser. Se houver abertura para esses jovens, se houver espaço para estes jovens, porque por vezes nós percebemos que esse espaço ele não é aberto nem mesmo dentro das nossas comunidades. Haja vista que muitos conselhos das nossas comunidades são muito, digamos assim, exageram no ressaltar os aspectos negativos da juventude e esquecem também
de aos poucos ir abrindo a vida da comunidade para a responsabilidade, porque o jovem, ele tem já sua consciência, ele já deve ter seu espaço de atividade apostólica. E isso é um dado muito importante. E o documento diz que à medida que vai crescendo o amadurecimento da consciência, esse é um processo que é próprio, né? O amadurecimento da consciência, da própria personalidade, também é uma fase onde se vive o ardor da juventude, e também por meio de uma atividade transbordante, esse é o jovem, o modo jovem de ser, né? Assumem a própria responsabilidade e aí devem tomar parte ativa naquilo que lhes compete na vida social e cultural. Interessante. O apostolado do jovem não é vivido só na igreja. O apostolado, o documento da igreja está dizendo que a sociedade, a cultura é um campo de missão para os jovens. Olha que maravilha! É um campo de missão. Tem que ter parte ativa na vida da sociedade, aquilo que lhes compete, naquilo que nós chamamos vida social e cultural. Oxalá esse apostolado, né, seja penetrado pelo Espírito de Cristo, porque são jovens cristãos. Então, aqui se fala no documento que o jovem seja penetrado pelo Espírito de Cristo e animado pela obediência e pelo amor aos pastores da igreja. Interessante, obediência e amor. Porque aqui não pode, o coração do jovem não pode obedecer a quem não ama. Até porque, se não ama, o jovem não obedece. E aqui a gente precisa entender que nós, adultos ou pretensos adultos, precisamos entender essa dinâmica, que não basta dizer faça. Por que tem que ser feito? O jovem não suporta um exercício autoritário da responsabilidade da autoridade. E muitas vezes professores, pais perdem a autoridade, mas não porque os jovens são desobedientes por natureza, mas porque falham no testemunho, falham no amor para com a juventude. E isso é um elemento que a gente precisa, os jovens precisam ser amados. Diz Dom Bosco, inclusive, que os jovens precisam saber que são amados. Eu trabalho numa universidade salesiana e esse é um aspecto que é muito forte na pedagogia salesiana. Não basta amar os jovens, quer dizer, nós temos que amar os jovens. Incomoda, claro, é o papel deles por vezes. É o papel deles. Mas não basta amar os jovens, diz Dom Bosco, é preciso que os jovens saibam que são amados. Isso é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes a gente perde nossos jovens por incoerência nossa. A gente perde por incoerência. Porque a gente é acostumado a dizer, é rebelde mesmo, é a fase. Sim, é a fase. Mas os jovens, por exemplo, entram numa fase com o pai e com a mãe que cobram muita coerência do pai e da mãe. Eu tenho que fazer, mas por que o senhor não faz? É claro que aí o pai vai evocar, mas eu sou uma autoridade aqui sobre você. Tá certo, é verdade. Mas é preciso entender, então, que esta autoridade deve ser mediada sempre pelo serviço do amor, né? Deve ser uma autoridade de quem ama. E aí, por último, lembra também, já no final, que os jovens devem ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude. Eu vou repetir. Os jovens devem ser os primeiros e imediatos apóstolos da juventude e exercer por si mesmos o apostolado entre eles, tendo em conta o meio social em que vivem. Gente, o apostolado de um jovem para um jovem surte muito mais efeito, porque o jovem já está naquela fase que os adultos já são velhos, já estão numa outra fase, estão numa outra vibe. Quando escutam o conselho, o testemunho de um jovem, isso ganha uma importância muito especial para eles. Isso é um dado, né?
Então nós chegamos ao final desse primeiro bloco, refletindo sobre os jovens como apostolado, campo de apostolado, e ao mesmo tempo os jovens como apóstolos da juventude, sobretudo da juventude, devem assumir sua responsabilidade eclesial e social. Isso é muito importante a gente falar aqui no programa Respostas, tá certo? Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Intervalo rápido, a gente já volta então para esse segundo bloco. Quero começar o segundo bloco do programa Respostas, lembrando mais uma vez para vocês o número do nosso telefone. 67 é o código aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 99347-0532. E você pode participar do programa também enviando sua pergunta por meio desse número, que funciona como WhatsApp também. A equipe aqui da TV Imaculada está sempre atenta. Pessoal, a gente tem como tradição, breve tradição, no segundo bloco, dedicar a uma pergunta que já vem faz um tempo, porque a direção do programa achou por bem tratar no segundo bloco, nos dedicarmos por um tempo, até terminarmos, a resposta à pergunta que nos veio do Lucas, lá do bairro Moreninhas 3. E o Lucas nos pediu para que o programa fosse capaz de ajudá-lo a conhecer, porque ele quer amar muito mais a Eucaristia, mas ele quer conhecer mais. Então ele pediu que a gente desenvolvesse o tema da missa, da Santa Missa, da Eucaristia, parte por parte, o significado de cada momento, de cada desenvolvimento, né, do próprio rito que nós celebramos dentro da Eucaristia. E nós tínhamos nós tínhamos chegado ao tema da homilia, um tema que é bastante polêmico, até certo ponto, porque de fato se percebe, de modo geral, se respira uma certa, eu diria, não sei se eu exagero ao dizer isso, uma certa insatisfação, no geral, com as homilias dos padres. De fato, no processo de formação dos padres, e nós temos que dizer aqui, Lucas, que a homilia é um momento integrante da liturgia da palavra, é um momento importante dentro dela, né? Que no processo de formação sacerdotal existem disciplinas no curso de teologia, existe uma formação dentro do próprio seminário, e a preocupação com esse momento, que é um momento em que o povo espera que a palavra de Deus seja tornada viva, porque é um momento de aproximar a palavra de Deus lida da vida da comunidade, da vida de todos aqueles que estão aqui presentes, que estão ali presentes, buscando alimentar a sua espiritualidade, alimentar a sua fé, alimentar a sua esperança. Porque as pessoas não podem sair mais desanimadas do que entraram na missa. Então, as homilias, por vezes, o nosso povo exerce uma paciência gigantesca. Coitado do nosso povo. Aquelas homilias, não tem começo. Aliás, começo tem, né? Tem o começo, mas não tem meio e não tem fim. Homilias longas, eu digo que até um pouco difícil determinar, Papa Francisco tem dito que em média as homilias não devem passar de 8 minutos, de 8 ali a 10. É óbvio que ele tem um estilo bem paroquial de exercício do próprio ministério petrino, mas de fato, gente, na mediação da questão do tempo, o problema é que a demora vem acompanhada da má preparação. É diferente você, a homilia demorou um pouco mais hoje, mas nossa, que eu vou para casa alimentado, tipo assim, a gente fica sentado ali esperando que não acabe até de certa forma, mas não, é demorada, mal feita, não se centra na palavra de Deus, o padre está falando da vida dele, está contando a história dele, e de fato, esses padres personalistas e o personalismo,
ele é muito próximo do clero, e eu falo por mim mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque exatamente o padre confunde que o fato de que ele tem a missão de presidir a missa faça dele o centro da Eucaristia. O padre não é o centro da Eucaristia. O centro da Eucaristia é o encontro com Deus, com a missa, com Cristo, com o mistério, com Deus. Cristo, o mistério pascal, celebrado, é uma assembleia que é expressão de um povo, de uma igreja, que se encontra como igreja. Porque tem muita gente defendendo uma visão muito intimista da Eucaristia, como se nós fôssemos pequenas ilhas que estão reunidas, mas não estão unidas. Mas isso não é missa. Porque eu participo à medida que eu me faço parte do corpo, e é o Espírito Santo que me une a quem está do meu lado. Gente que muitas vezes eu não disse nem um bom dia. Padre, aqui também, eu não sou muito adepto desse estilo na missa, tá? Você quer fazer no encontro da renovação, você faça. Mas na missa, essa história, olha, saúda seu irmão que está do lado. Cuidado. É óbvio que a nossa fé, ela tem esse duplo aspecto que é inseparável. O amor a Deus e o amor ao próximo. Mas nem todo mundo tem o estilo da renovação dentro da missa. Eu tenho falado isso aqui, mas não é porque o padre não gosta da renovação. Muito pelo contrário. Aliás, o padre não tem que gostar ou não tem que gostar. É uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Quem sou eu? Mas nem todo mundo tem que ser carismático na igreja. Eu sei que a renovação tem uma TV, que bom. Mas nem todas as outras expressões de fé têm TV. Mas nem todo mundo precisa ser da renovação carismática, pelo amor de Deus. Como nem todo mundo precisa ser do acampamento, pelo amor de Deus. Precisa. A gente precisa, para ser cristão, os sacramentos iniciais da vida cristã, não é? Ou eu faltei na catequese? Tá, gente? Nossa, os movimentos prestam um serviço inestimável à igreja, mas não são o centro da igreja. Não são. Então, esses estilos, né? Cuidado, a missa é um patrimônio da igreja, não é patrimônio da renovação, não é patrimônio da pastoral, não é patrimônio, nós não somos donos. Quando eu falo que a missa é da igreja, a missa não tem que ser nem mesmo expressão de conservadores e de progressistas, porque essas são linhas de interpretação do cristianismo. E a gente não pode confundir uma linha de interpretação com o ser católico, porque uma linha de interpretação normalmente fecha numa visão. Uma interpretação não é um único modo de ser católico. Não é. Não é. Desculpem, não é. Ah, mas eu amo a renovação e conheci a igreja pela renovação. Deus seja louvado. Mas não pense que todo mundo na igreja católica tem que fazer o seu caminho. Parabéns pelo caminho que você fez, irmão. Mas tem muita gente que entra por outro meio, né? Eu digo isso por causa desse aspecto também que a gente precisa entender, que a homilia, ela está inserida dentro de um panorama teológico litúrgico. Não é só um padre que fala, é uma assembleia que, como povo de Deus, como igreja reunida, escuta Deus que fala através da palavra escrita, que fala através da igreja, que agora está transformando esta palavra ouvida, ruminando e diluindo, favorecendo com que essa palavra, para que a assembleia, que a comunidade se aproprie desta palavra e faça dessa palavra a luz para a sua semana. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque cada padre tem um estilo, é verdade e absolutamente normal. Então, eu sei que vocês, quando tem 2 ou 3 padres, vocês não vão ouvir eles sempre no mesmo estilo. Mas, embora os estilos sejam distintos, as homilias nas missas, elas têm certos parâmetros importantes, centrada na palavra de Deus.
centrada na ponte que deve ser feita no aspecto antropológico, que é a questão de fazer com que essa palavra diga algo ao coração de quem está ali. Tem que ser uma palavra que toque o coração. Não pode ser uma palavra que semeie somente medo, com previsões catastróficas, apocalípticas, num sentido realmente desesperançoso. Porque eu estou percebendo que alguns cristãos estão chegando para confessar desesperados. É um crime, um pecado contra a esperança. Desesperados porque ouviram de determinado reverendo que se não fizer assim, se não for desse modo, estão destinados ao inferno, como se Deus não olhasse a totalidade da vida de um ser. Esse padre faltou na aula de moral, de opção fundamental. Esqueceu teologia. Atualiza, reverendo. Volta para a escola, para a teologia. Volta, atualiza. É um irmão padre, mas eu tenho que dizer, tem pessoas chegando desesperadas. Coisas ditas em homilias, fora do tempo, desconectadas com a vida. Então tem pessoas que estão chegando desesperadas. O padre está com problema, reverendo, você tem que se tratar, meu irmão. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Então, se os bispos por vezes não tomam posições, mas por isso que eu falo que os leigos têm que saber que não podemos mais aceitar um certo tipo de padre, porque já não existe mais um certo tipo de leigo. Diminuiu a autoridade do padre em nenhum segundo. Mas agora o leigo não pode ser visto como aquele que não sabe, um mero receptor passivo das coisas. Então, numa homilia, a homilia precisa encher o coração das pessoas, mas de esperança, de luz. Ah, padre, mas tem dia que a palavra de Deus dá uma cacetada em nós. Sim, dá uma cacetada. A gente sai da missa preocupado, mas não sai desesperado. Porque tem que ter sempre um evangelho. Eu vou na missa para ouvir evangelho. O que diz a palavra evangelho do grego? Boa notícia. Boa notícia. Eu vou sair da missa, às vezes, olha, eu preciso me converter, verdade. Mas não pelo medo. Não mais pelo medo. Tá? A medicina da severidade foi uma medicina que a igreja usou por muito tempo. Mas ela entende que o Espírito Santo está dizendo para a igreja que está caminhando hoje, não no século passado, que nós temos que mudar nossa abordagem. Então, essas homilias moralistas, no sentido, né, a homilia tem sempre um fator moral, né? Tem sempre um fator teológico, tem sempre uma teologia da graça que é importante ali, a ação de Deus na vida nossa. Tá? Mas precisamos, de fato, não entender que o fato de que seja indicativa de uma moral que precisa ser mudada, não significa que eu tenha que sair aterrorizado, não significa que o meu medo do inferno é mais forte do que a experiência do amor de Deus. Fiz experiência do amor de Deus, não existe contrição perfeita sem experiência do amor de Deus, porque o arrependimento dói, mas dói pelo amor não correspondido, não pelo medo. É o amor que eu feri, é o amor que eu traí. E eu digo que essa dor é ainda pior. Mas não é por medo. Não pode ser o centro de uma pregação o medo. Me desculpem, senhores padres, que pena que o senhor esqueceu a teologia que estudou. Vamos parar. E hoje a maioria dos nossos seminaristas não tem por mestres os bispos, não tem por mestres os párocos que lutam, que labutam dia a dia. Não tem por mestres os professores, mas os influencers, os padres digitais. E nada contra, porque são meios extraordinários de evangelização. Mas nós não podemos confundir o cristianismo com tendências que, ora, vão de um rigorismo
mortal a um laxismo absurdo. Equilíbrio. Nossa Senhora da Temperança, a virtude da temperança precisa voltar. Então, os padres precisam preparar melhor as homilias, tá? Mas cuidado, porque tem leigos também muito críticos, porque criticam a homilia onde o padre disse aquilo que não queria ouvir. Mas é aquilo que você precisava ouvir. Então, cuidado. Você pode até discordar do padre, mas você sabe quando uma homilia foi bem feita, ela é bíblica, ela é eclesial, ela é teológica, ela é capaz de chamar você a mudar, inclusive, de vida. E te toca no coração, certo? É isso que eu queria dizer também. Chegamos ao final desse segundo bloco sobre o tema da homilia na missa, parte por parte, e vamos agora para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Agora de volta, depois desse breve intervalo, aqui, programa Respostas pela TV Imaculada. Estávamos refletindo agora no segundo bloco sobre o tema da homilia, um tema difícil, um tema polêmico em certo sentido, mas também a gente pode dizer que é um momento muito importante, por isso eu acho que essas discussões são importantes nesse sentido. A gente precisa melhorar as homilias, de modo geral, porque é um momento importante, é parte integrante do ato celebrativo. De fato, eu não disse no bloco anterior, mas a gente sabe que o padre faz a homilia do ambão da palavra. Vocês estão vendo a sabedoria da igreja, a conexão que há entre essa pregação, que deve haver entre essa pregação e a palavra de Deus que foi proclamada, né? Que foi proclamada. Tá certo? E agora nós vamos dar continuidade, começando esse terceiro bloco do programa, para as questões que vocês nos enviam, tá? Para que vocês nos enviam. E agora nós vamos lá para Minas Gerais. Olha que coisa boa, uma pergunta que vem de... Gente, eu acho que não está com acento aqui, mas eu penso que seja. Janaúba, em Minas Gerais, é o John Kennedy, de Janaúba, Minas Gerais. Ô, povo bom, povo mineiro! Coisa boa, saudação muito carinhosa. Aliás, nós estamos muito felizes de receber perguntas aqui de todo esse Brasil de meu Deus. Recebam todos o nosso grande abraço. Olha, a pergunta do John Kennedy, ele tem várias perguntas em uma, de certa forma, vamos dizer. John Kennedy, obrigado pela sua participação e vamos tentar aqui, então, ajudá-lo nessas suas dúvidas. A pergunta do John Kennedy de Janaúba, Minas Gerais é a seguinte: por que rezamos tantas Ave Marias no terço? Depois, é certo falar aumenta a minha fé ou prova, Senhor, a minha fé? Depois, uma terceira questão que ele traz é: depois do Santo Terço, pregamos o Evangelho. Ao final, as pessoas aplaudem. É correto? Muito bem. Temos 3 perguntas em uma, John Kennedy. Muito obrigado. Eu agradeci, mas eu quero agradecer novamente a sua participação. Por que rezamos, vamos começar na ordem, por que rezamos tantas Ave Marias no terço? Vejam, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que a Ave Maria, a primeira parte desta oração, ela é bíblica. São todos trechos retirados da Sagrada Escritura. De modo especial, trechos retirados do anúncio do anjo Gabriel a Maria, depois ela parte para visitar a prima, também a prima cheia do Espírito, diz algumas coisas. Então, a Ave Maria são textos bíblicos. Tá? A Santa Maria é já a apropriação do contexto bíblico, já uma oração em que a tradição da Igreja convida Maria como membro eminente, santa, né, da Igreja, a nos ajudar em nosso caminho de fé. E de modo especial dentro da oração do terço. As Ave Marias, por incrível que pareça, não constituem a parte central da oração do terço, que por sinal é uma oração singela, é uma oração que alimenta a fé
do nosso povo, muito incentivada por São João Paulo II, de modo especial. Nós temos um incentivo do magistério para esta oração do terço. Muito bem, neste sentido, há um lugar para tantas Ave-Marias, exatamente no sentido de que elas criam, como tal, um dado que nós podemos chamar que funciona como uma espécie, John Kennedy, de fundo musical. Tá? Você já percebeu que a função do fundo musical não é dispersar a mente. Você quer um exemplo? Às vezes eu peço aqui na TV Imaculada, olha, não coloca um fundo musical que seja uma música que eu conheço. Por quê? Porque se é uma música que eu conheço, no lugar de me ajudar a me concentrar no tema que eu tenho que desenvolver, a minha mente viaja para aquela música. E ela fica, vai e vem. Então você percebe que a função do fundo musical não é uma função central, é uma função pragmática, é uma função, digamos assim, didático, pedagógica, é uma função facilitadora da meditação. Então as Ave-Marias são muitas e são repetidas por uma questão pedagógica, por uma questão didática. Estas repetições funcionam como uma espécie, servem como uma espécie de fundo musical para abrir, que abre a mente e o coração, exatamente para que ele possa meditar aquilo que é o conteúdo central das Ave-Marias ou o conteúdo central da oração do terço. Então a oração do terço é uma totalidade, as Ave-Marias têm uma função, um serviço importante dentro, mas o centro é a meditação dos mistérios da salvação. Interessante isso. E por incrível que pareça, isso não é a repetição, a oração que se repete, não é uma característica só da igreja cristã, né? da igreja católica. Porque esse fundo, essas repetições, elas criam concentração, favorecem a concentração, até porque o que é mais importante é abrir o espírito e o coração para a meditação dos mistérios da vida de Cristo. Os mistérios da vida da igreja, aqueles mistérios centrais. Então nós revisitamos o Evangelho pela oração do terço, nós contemplamos, e a contemplação, digamos que as Ave-Marias nos predispõem à contemplação. As Ave-Marias facilitam a contemplação, predispõem o coração para a contemplação. Então, vejam que há uma dimensão funcional das Ave-Marias dentro do terço, que devem nos levar a nos concentrar, como se nossa mente e o nosso coração estivessem revivendo os grandes mistérios que são rezados. Eu sei que muita gente não segue isso, não reza bem o terço. Sim, acontece, mas na dinâmica integral do terço, é a ideia de favorecer um ambiente de contemplação dos mistérios da salvação. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto central do terço. Não é simplesmente contar, como um momento onde eu simplesmente conto vantagem pelo fato de que estou rezando para Deus. Mas não, é sobretudo porque o terço deve me colocar em sintonia, é uma oração. Se é uma oração, tem que me ajudar a alcançar os objetivos da oração. E eu pergunto para você, qual que é o objetivo? Eu sei que tem vários objetivos da oração, mas eu pergunto para você, qual que é o principal objetivo da oração? A oração é um diálogo com Deus, se você me permite. Eu sei que você pensou aí na sua cabeça, qual que é o principal objetivo? Sim, é praticamente muito próximo do objetivo da liturgia na missa, que já é a oração com O maiúsculo, né? É a oração solene da igreja. Os objetivos da liturgia são glorificação de Deus e santificação do homem. Dá para a gente trazer isso para a oração? Dá para trazer. Então, eu adoro Deus,
eu me coloco na presença de Deus, é uma oração. É uma oração. Então essa sintonia com Deus, o terço me coloca em comunhão, em sintonia, me aproxima da presença de Deus. De fato, nós começamos invocando o sinal da cruz, e o sinal da cruz é sempre invocação da presença de Deus. Ou melhor dizendo, de um colocar-me conscientemente na presença de Deus, porque Deus está sempre presente. Deus está sempre presente na nossa vida. Mas quando eu invoco a Trindade Santa, esse momento eu paro. O sinal da cruz é como que um portal que eu passo. Então eu entro na dimensão da minha relação com Deus. Mas o que é importante é uma oração muito simples, mas ao mesmo tempo não tão simples. Exatamente por isso, porque, John Kennedy, eu não me concentro nas Ave-Marias, porque em certo momento da meditação, e olha que o terço é uma oração meditativa, é uma oração contemplativa, em certos momentos eu me desligo daquilo que eu estou dizendo enquanto Ave-Marias, enquanto as palavras, e acesso os mistérios, as cenas, eu me envolvo com aquilo que está acontecendo na meditação. Porque falo assim, até o pessoal que reza o terço quando motiva, né? O pessoal simples usa muito esse termo, vamos contemplar os mistérios da salvação. As Ave-Marias visam nos ajudar a contemplar, a nos concentrar. Por incrível que pareça, a repetição aqui tem uma função, exatamente, de nos concentrar. Trabalha a nossa concentração. E também não nos desvia do contexto bíblico. Posso dizer, sem medo de errar, John Kennedy, o terço é uma oração profundamente bíblica. Profundamente. Você imagina, você está revivendo o que aconteceu com Cristo, e esses mistérios, eles devem ser celebrados, eles devem ser rememorados, devem ser revividos por nós. Então, o terço é uma oração profundamente bíblica. Eu sei que a gente ouve muita coisa por aí, muita coisa. Eu entendo, mas por favor, na intenção da igreja, o terço é uma oração de contemplação dos mistérios da salvação, dos mistérios, daqueles eventos principais que estão ali contidos na Sagrada Escritura, que foram inclusive acrescentados nos mistérios da luz por São João Paulo II, né? Que infelizmente tem muita gente ainda que não aceitou, uma pena, né? Eu sei que dói ser fiel à igreja, mas é isso mesmo, dói. A igreja não vai dizer sempre o que a gente quer, o que a gente pensa. Sim, mistérios da luz. Por sinal, mistérios de altíssima grandeza para nós, né? Deixa eu corrigir aqui, de altíssima importância para nós. Quanta importância a gente recebe, né? Agora, vamos para o segundo ponto. É certo falar, eu não sei se a gente vai terminar a sua pergunta hoje não, John Kennedy, mas não tem problema, a gente volta depois. A segunda pergunta do John Kennedy é a seguinte, é certo falar aumenta a minha fé ou prova, Senhor, a minha fé? Os dois, aí depende do contexto. Está errado você dizer, Senhor, eu ouço muito mais, porque minha avó me ensinou, desde pequenininho, o John Kennedy, filho, meu neto, quando você vê o padre levar isso, eu era pequeno, eu lembro, eu era criança, nunca mais esqueci. Eu faço até hoje. Por isso que eu falo, os primeiros apóstolos na família é o pai e a mãe, gente. Você tem que cuidar com o que você diz, porque isso fica marcado. Isso fica marcado na vida do filho. Minha avó dizia, filho, a hora que o padre, meu neto, a hora que o padre leva a Santa Hóstia, você diz, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Você acredita que hoje é automático? A hora que a gente levanta o corpo de Cristo, já vem a oração da minha avó na hora. Não consigo, é claro que eu faço mentalmente, né? Porque nessa hora a igreja não nos permite pronunciar algo. Até porque é um momento, o silêncio é capaz de, né? O silêncio é sagrado. Na missa, silêncio é sagrado. A gente não faz, tá? A gente não faz mais silêncio na missa. Mas o silêncio na missa recebe o adjetivo de sagrado. Porque agora é assim, meu Deus do céu, terminou. Se tiver silêncio, parece que nos perturba e tem espinho na cadeira. Não. O silêncio é parte integrante da Eucaristia. Estou dizendo um absurdo aqui? Pode ser. Mas não é. Absolutamente. Então, o que a gente faz? Eu digo automaticamente, Senhor,
eu creio, mas aumenta a minha fé. Então é muito mais comum, eu já ouvi, John Kennedy, eu não sei como é na sua região, as orações populares que o povo faz, porque isso é de uma sabedoria muito extraordinária, né? Isso educa, isso como que eu digo? Catequiza-nos, né? Então você pode dizer, a maioria das pessoas que eu conheço fala, Senhor, aumenta a minha fé. Pode pedir, sem nenhum problema. Aliás, por quê? Porque a fé é dom de Deus e tarefa nossa. Então não tem problema pedir a fé. Porque é uma virtude teologal. É uma virtude que está ligada diretamente a Deus. Vem de Deus. Por isso se chama, a fé é uma das 3 virtudes teologais, tá? Então, agora o Senhor prova a minha fé? Em que contexto a gente ousaria dizer que o Senhor prova a minha fé? Eu não usaria muito esta oração, mas em certo sentido, você pode usar também, sem nenhum problema, né? Senhor, prova a minha fé, né? Ou que provada eu possa não cair em tentação, por exemplo. Se uma vez provado, eu possa ser capaz de mostrar que eu estou firme na fé. Então, nesse sentido também dá. Tá certo? John Kennedy, como eu previa, não consegui terminar a sua pergunta, nós vamos voltar nela no próximo programa, já pedi para a direção aqui deixar separada para nós. E como de costume, vamos invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua família, sobre seus trabalhos, sobre seus sonhos, sobre suas dificuldades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos aqui com uma saudação, um abraço muito carinhoso, a promessa de um reencontro e salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.